E bora para mais um vídeo de análise de copy aqui do canal, onde eu vou estar trazendo um anúncio escalado do seu Fernando Lemos, proctologista, grande nome da medicina no mercado digital como um todo, principalmente. E eu trouxe dessa vez um anúncio em vídeo, sem mais delongas. Vamos para outra tela. Mas antes disso, só quero te dizer que, embora de repente tu não trabalhe com infoprodutos, com serviço, tu tenha um e-commerce, seja lá o tipo de negócio que tu tenha, o volume de anúncios que tu crie, enfim, tipo de produto, negócio, nicho, isso aqui vai servir para ti, beleza? Essas ideias, essas nuances do anúncio do Fernando, possivelmente, sem dúvidas na verdade, vão se encaixar no teu cenário aí, se tu souber, tá encaixando muito bem a tua comunicação. Bora lá. Sem mais delongas, deixar o seu Fernando que falar. Ih, rapaz, eu voltei aqui a tela, o bicho não ficou com uma face muito favorável, né? Bora lá, seu Fernando, fala aí com a gente. Barriga inchada com frequência não é normal. E eu não estou dizendo isso por estética. Estufamento recorrente, sensação de peso após as refeições. Já logo de cara, eu vou pausando bastante, vou aproveitar bastante esse anúncio. Ele tem 1 minuto e meio, mas olha, não me surpreendo se eu bater 20 minutos falando de um anúncio aí, de 1 minuto e meio. A questão é, já logo de cara, tu pensar em níveis de consciência. Primeiro, é claro, começou o vídeo eu tenho o quê? O gancho. Mas opa, cuidado, o gancho não é só no início. Gancho pode acontecer ao longo de todo o roteiro, toda a comunicação, beleza? Por exemplo, tu vai entender muito melhor com o que eu vou te falar já a seguir ali, mais ou menos na metade do anúncio. Tô brincando contigo, nem sei o que vai acontecer na metade do anúncio, porque é a primeira vez que tô vendo esse anúncio, mas era só pra te dar um exemplo de gancho. Eu já comecei esse vídeo, tô falando contigo, e eu te disse que algo vai acontecer em seguida pra te reter. E tem infinitas maneiras de fazer isso. E é sempre esse viés. Quando eu tô pensando em justamente enganchar a pessoa para que ela fique até um determinado ponto e eu começo a puxar essa pessoa, eu tenho uma ideia de gancho narrativo, beleza? E aqui eu tô trazendo um nível de consciência para a pessoa. É muito interessante que se tenha quando eu quero fazer anúncios, quando eu quero comunicar a respeito de tudo, mas primordialmente anúncios. Mas isso vale para páginas, vale para e-mail, vale para SMS, vale para tudo. Os níveis de consciência da escala de consciência do Eugênio Schwartz. A pessoa ela pode ser inconsciente total, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, depois consciente da oferta. Nesse caso, quando eu estou olhando para as pessoas mais inconscientes que representam a maior parte do mercado, elas não sabem que elas têm problemas, ou elas sabem do problema, mas não sabem direito da solução. Então eu sempre tenho um viés embutido, fale eu ou não explicitamente, de você sabia que, entendeu? E tu vê que ele faz isso. Barriga inchada não é normal. Eu não estou dizendo isso. Você sabia que barriga inchada não é normal, mas eu tenho esse viés. Barriga inchada não é normal. Opa, você sabia disso? Entendeu? Então a pessoa ela não tem noção do problema. Ela tá vivendo com um sintoma, mas ela não sabe que tem um problema. E a partir disso, possivelmente ele vai destrinchar o problema, ele vai entrar em mais detalhes do que ele está falando aqui, que ele já está norteando a pessoa, trazendo um viés de situação para a pessoa se nortear e ver, pô, eu tenho a barriguinha inchada, mas será que é para tu que é a situação? A pessoa fica nessa dúvida. Aí ele, não. Olha só, o cenário que isso se adequa é o quê? Após as refeições, é na hora de dormir, é quando tu levanta, tá com a barriga dura que parece que tu comeu um sofá, enfim, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí eu norteio a pessoa a respeito do problema, depois eu norteio a pessoa em como que ela resolve isso, depois eu norteio a pessoa a respeito de um produto, e o produto possivelmente é o método dele, enfim, é o produto que ele tem, aí a solução que ele vem a trazer, para depois uma oferta. Mas a oferta pode ser o produto, a oferta pode não ser necessariamente embutir alguma venda, como pode também ser simplesmente levar para o perfil para seguir, para acompanhar, ou como também tomar determinada atitude, por causa que nesse viés eu estou propondo a pessoa fazer alguma coisa, tomar determinada atitude, entendeu? Não necessariamente a comprar algo. Vamos ver como é que vai ser a oferta no destrinchar desse vídeo, e se vai ter uma oferta, né, por si só. Gases excessivos e aquela distensão abdominal que parece não melhorar, pode ser sinais de que algo no seu intestino não está bem, como deveria. Essa distensão Podem ser sinais, eu deixo aberto. Não é uma certeza, até porque no viés de medicina também, né, vários sintomas eu posso encaixar em diversas situações. Eu tenho que ter um diagnóstico mais preciso, mais aprofundado, para ter certeza do que eu estou falando para a pessoa, ainda mais tangibilizando questão de saúde, né? E aí, já depois de ter norteado um pouco a pessoa a respeito do cenário, para que ela, pô, beleza, eu tenho barriga inchada, eu me encaixo nisso aqui que ele está falando, nessa contextualização. Agora, eu taco um pouco de prova social, tu vai ver aqui, justamente pelo nome, ó, Dr. Fernando Lemos, médico cirurgião, coloproctologista. Aí depois ele vai passar aqui que é o prêmio do iBest, que é dos maiores influenciadores profissionais, influenciadores no mercado digital. Aí já traz uma certa prova social, sabe? Justamente para público frio ou para fortalecer a autoridade diante de um público que já conhece ele, um público quente no caso, entendeu?
constante pode estar relacionado a intolerâncias alimentares que você ainda não investigou. Ó, vencedor por 2 anos consecutivos do famoso Prêmio iBest. De repente tem pessoas que não conhecem esse Prêmio iBest, nem sabem que bagaça que é essa. Aí eu posso explicar ainda mais. Eu posso do prêmio de maior influenciador digital, sei lá, do seu nicho, alguma coisa desse tipo. Por causa que muita gente é inconsciente a respeito do que é o iBest, tanto quanto do problema em si, entendeu? Esse viés de consciência, ele é para tudo que é tipo de assunto, não só necessariamente de algum problema que eu quero vender uma solução pra pessoa depois. Isso vale para te ter norte em relação a tudo que tu venha conversar com alguém, em qualquer momento. Mas também pode indicar disbiose intestinal, que é um desequilíbrio. Olha, ele passou mais uma autoridade ali, mais de 10 milhões de sei lá o que apareceu, mas passou muito rápido. Acho que o editor de vídeo esqueceu de colocar um tempinho a mais. Mas também pode indicar disbiose intestinal. Ó, mal botou, já tá saindo. Mais de 10 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Autoridade. Por isso daí, por mais que eu não fale, mas a maior parte das coisas elas ficam subentendidas. Mais de 10 milhões de seguidores. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer necessariamente que ele tem 10 milhões de seguidores, mas eu quero dizer uma autoridade implícita. Quero transparecer justamente isso, tá entendendo? Que é o quê? Pô, se mais de 10 milhões de pessoas param para escutar esse cara, realmente ele deve manjar. Se ele ganhou 2 anos consecutivos o prêmio de influenciador digital no meio dele através do iBest, pô, com certeza esse cara deve ter um conhecimento foda para passar. Ele resolve problemas, senão 10 milhões de pessoas não parariam para escutar esse cara. Mais de 10 milhões, entendeu? Então, fica embutida essa ideia, por mais que eu não fale explicitamente. Sacou? Então sempre bom, principalmente para público frio, eu trazer essas informações, porque não conhece o cara, não sabe quem ele é, o que ele faz da vida, sabe? A autoridade que esse cara, quem que esse cara, a primeira coisa que a gente pensa quando alguém vem nos falar alguma coisa, quando vem nos dar uma aula, quando vem nos dizer que a gente tem que fazer ou não alguma coisa, é justamente quem é tu para estar falando isso, entendeu? Quando eu já conheço a pessoa, eu preciso menos de autoridade, mas quanto mais frio o público, mais eu preciso bater na tecla da autoridade para que a pessoa realmente compreenda que eu domino a parada do que eu tô falando. O conhecimento por si só. Se tu nunca conversou com uma pessoa, mas a pessoa tá falando contigo e tá tudo muito bem encaixado, muito bem orquestrado, as ideias que ela tá te passando, as informações que ela tá te conduzindo ali através de uma conversa, cara, tu já provavelmente vai confiar nessa pessoa, mas tu ainda pode ficar com vários pezinhos atrás, vamos dizer assim, entendeu? De, pô, será que isso aqui é verdade mesmo? Eu sou um pouco leigo no assunto, essa pessoa pode passar a perna com facilidade? Será que funciona tão assim? Será que não funciona? Tal. E aí eu tiro um pouco desse peso de dúvida das costas conforme eu vejo que a pessoa realmente, ela já vivenciou isso. Ela já ajudou uma penca de pessoas, sabe? Ela já se formou na área tal, ela já conquistou determinados títulos, ela já palestrou em determinados eventos, aí eu já começo, pô, a trazer mais credibilidade ainda pro discurso daquela pessoa. Como eu disse, primordialmente quando eu não conheço. Porque quando eu já conheço, tu imagina, sei lá, o Will Smith vai falar pra ti, cara, eu posso te ajudar a ser um ator melhor. Quer participar da minha consultoria? Cara, pô, tu já conhece o Smith, tu já sabe os prêmios que o cara ganhou, tu já sabe uma penca de coisa da vida do cara, um artista, um ator foda, renomado, mundialmente, famoso, conhecido, pô, não precisa falar muito, entendeu? Mas, pô, vai chegar o Joaquinzinho ali da esquina, por mais que o cara seja foda, tenha um domínio, tenha 30 anos de experiência, mas tu não sabe nada do cara, pô, ele pode trazer o domínio das ideias, mas muitas vezes só isso não é o suficiente. Tu precisa ter mais tempo, experimentação com o cara, pra ver que realmente faz sentido o que ele tá dizendo pra ti, tanto quanto ver casos que ele já resolveu, e que ele é a prova viva de que aquilo realmente funciona, entendeu? Bora lá. Que é um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no intestino. Vou até voltar um pouquinho. Essa distensão constante pode estar relacionada a intolerâncias alimentares que você ainda não investigou, mas também pode indicar disbiose intestinal, que é um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no intestino. Além de... Eu tenho um problema, quer dizer, eu não sei que eu tenho um problema, que é justamente a barriga inchada, e agora está abrindo o problema. E dentro do problema ele me mostra que tem mais coisas que eu não sei. Disbiose e não sei o que intestinal é barará. E ele tá abrindo, ele tá te mostrando o problema. Ele tá destrinchando o problema, tá te trazendo mais consciência a respeito desse problema ainda. Entendeu? Só pra nortear. Alterações nas enzimas digestivas podem dificultar a quebra adequada dos alimentos, gerando mais desconforto, mais gases. Também a gordura no fígado pode impactar a digestão, assim como a permeabilidade intestinal aumentada, que contribui. E sempre bom. Eu ia falar, eu dei pausa e fiquei esperando o vídeo pausar, mas já tinha pausado. Deu um leve delay aqui na CPU. Mas sempre bom frisar nesse viés. Ele é renomado, ele, claro, ele tem uma autoridade gigantesca, ele é um cara muito forte no mercado. Enfim, ele já entende o que é a audiência dele.
justamente entende como que ele deve se comunicar com a sua audiência, mas sempre bom reforçar, até mesmo pegando como exemplo esse viés de medicina, que é uma coisa com mais embasamento científico e tal, que muita gente acaba se apegando a critérios muito técnicos, uma linguagem muito técnica, que muitas das vezes a pessoa que ela tá do outro lado, ela não vai entender. Tu pode ter uma autoridade foda, tu pode ter um conhecimento foda pra caramba, a autoridade no contexto geral, sabe? Que ela é criada, desenvolvida por diversos atributos, diversos traços, e só que o teu público ele não entende isso. Ele não consegue se enxergar naquela situação. Se eu falar pra ti que, cara, você sabia que a sua enzima XYZ do tal traço do trato não sei do que, parará, pode estar com problema, corroendo não sei o que lá, tal, a pessoa vai ficar meio assim, cara, o que esse maluco tá falando? Quando em contrapartida eu poderia ter falado, cara, você sabia que não é normal você ficar com a barriga inchada? Tá entendendo? Opa, preto no branco, o cara já entendeu. E não só entendeu o que ele tá querendo dizer, como também conseguiu visualizar o cenário. Muito mais fácil. E copy, na maior parte das vezes, é tu pintar cenários na cabeça da pessoa. Fazer com que ela projete tanto a solução quanto o problema. E se a pessoa ela não tá entendendo o que tu tá falando, o que aquilo significa, pô, dificilmente ela vai conseguir visualizar. Entendeu? Só deixar esse traço aí. Porque muita gente vem pro digital, ou no geral, comunicação em si, seja numa palestra, seja para fazer um anúncio, seja para fazer uma página, um e-mail, um story, e acaba se apegando muito em critério técnico, principalmente profissionais que têm embasamento técnico muito forte, advogados, engenheiros, galera da saúde no geral, tá entendendo? Enfim, bora lá. Contribui para inflamação sistêmica e sintomas digestivos persistentes. O que não é solução é simplesmente mascarar os sintomas tomando simeticona ou sal de fruta toda vez que a barriga estufa. E aí, justamente esse ponto é muito interessante que ele traz de o que não é solução. Tu viu? Justamente esse caminho. Que tu estava inconsciente total, tu não sabia que tinha um problema, que a barriga inchada era um problema. Agora tu tem consciência, ele abriu o problema contigo. Aí agora a solução. Só que antes de ele te dizer o que é a solução para esse problema, ele vai te dizer justamente o que não é. Isso é muito utilizado em copy. Quanto mais eu falo o que tal coisa não é, eu te trago a ideia de que eu estou te aproximando de te dizer o que tal coisa é, sabe? Pô, sei lá, eu vou te dar um presente de aniversário, mas aí eu tô com a embalagem na mão. E a embalagem ela tem determinado formato, ela tem um formato quadrado. Aí eu te digo, isso aqui não é um quadro. Não é uma camiseta empacotada. Não é um PlayStation, não é, sei lá, sabe? Quanto mais eu digo o que não é, porque tu entenda, assim, ó, eu tenho o que tal coisa é, tá aqui. E aí na frente do que tal coisa é, eu tenho diversos bloquinhos, que são as suposições, para que tu consiga adivinhar o que é. E conforme eu tiro essas coisas da frente, eu vou te dando a impressão de que tu tá chegando mais próximo do que realmente é. De certo modo, tu tá chegando mais próximo. Só que vai saber quantas coisas tem na frente e quantas coisas dessas eu coloquei na frente, para te segurar até eu realmente dizer o que é. Entendeu? Então essa questão de dizer o que não é serve como um gancho, uma retenção pra pessoa. Porque se eu tô te falando do que não é, opa, eu já achava que era alguma coisa, não é aquilo, então o que pode ser? Aí eu já começo a pensar. E nessa questão, isso daí serve muito para antecipação, quando eu tô fazendo lançamento, quando eu tô fazendo antecipação de qualquer movimento, sabe, narrativo, no âmbito geral, de te contar justamente o que vai acontecer, o que é tal coisa, é de ir destapando as coisas aos poucos. Tanto quanto, não só destapando, mas trazendo traços do que é aquela coisa final que eu vou te dizer, que eu vou te passar. E aí eu vou te mostrando uns pedacinhos, vamos dizer que assim que eu pego e eu abro a embalagem do presente pra ti, te mostro um cantinho, e aí tu vê que não é tal coisa, tu vê que não é tal coisa, que tem mais chance de ser tal coisa, eu te falo um benefício da tal coisa, e aí tu tá sempre instigado, cada vez mais ali, não só conversando comigo, como também encontrando a solução junto comigo, tanto quanto o que eu tô querendo realmente te passar. Eu vou te engajando mais no discurso, sabe? Que tu vai participando comigo justamente dessa descoberta do que eu vou te dizer a seguir, do que eu vou te revelar, vamos assim dizer. Bora lá. Isso trata o efeito, não a causa. Se o inchaço é frequente, ele merece investigação e atenção. Me siga para saber mais sobre como transformar a sua saúde digestiva e intestinal sem depender de uma lista infinita de medicamentos. Olha só. Aqui ele traz, claro, a oferta dele foi o quê? Me seguir para conseguir mais conteúdos, para absorver mais conteúdos, beleza. Ele te disse o que não é a solução, mas ele não te disse o que é a solução. Ele te reteve para que tu busque isso daí aonde? Isso daí para que tu busque
no perfil dele, para que tu busque no próximo conteúdo. Vou te dizer o que não é. Pô, mas eu já sei que eu tenho um problema. Como é que eu resolvo agora essa bagaça? Vem, me segue para te ficar por dentro disso. Ou veja o vídeo completo no YouTube, ou clica aqui nessa página. Aí na página tu tem um vídeo explicando, trazendo todo o contexto da aula. E aí depois tu tem um curso, depois tu tem um produto para resolver isso, depois tu tem um link para levar direto para uma consultoria com ele, alguma coisa assim desse sentido, sabe? Por exemplo, para ver o resto da solução em si, o resto do conteúdo que faltou. E aí, aqui, me siga. Para saber mais sobre como transformar a sua saúde digestiva e intestinal sem depender de uma lista infinita de medicamentos. Isso aqui é muito interessante, que é uma quebra de objeção. Pô, como você consegue tal coisa sem tal coisa? E essa sem tal coisa é justamente a barreira, a objeção que a pessoa pensa. Claro, tem uma lista de barreiras ali que as pessoas pensam. Pô, emagreça. Tá, mas você quer aprender como emagrecer? Beleza, mas para emagrecer eu tenho o quê? Eu tenho que, sei lá, eu tenho que tomar medicamento, eu tenho que tomar suplemento, eu tenho que malhar, eu tenho que não sei o que, sabe? As objeções ali que a pessoa, pô, mas para emagrecer eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Aí se eu disser pra ti, emagreça, vou te ajudar a emagrecer, mas vou te ajudar a emagrecer sem tu ter que correr, sem tu ter que malhar, sem tu ter que fazer dieta, sem tu ter que tomar nenhuma medicação. Opa, todas essas objeções que a pessoa tinha para não querer emagrecer comigo já estão sendo cortadas, o que traz à tona cada vez mais a vontade e a propensão dessa pessoa querer ver essa minha solução e querer mudar junto comigo, entendeu? Querer meu auxílio, melhor dizendo, nessa solução, nessa transformação. Então aqui ele já quebra essa obsessão justamente de sempre ter que tomar várias medicações, que é o que a pessoa primordialmente pode pensar, pô, tenho problema intestinal e eu vou cuidar disso com medicação. Não, não necessariamente. Me siga aqui que eu vou te mostrar justamente como que tu melhora esse quadro sem medicação, sacou? Me siga, você até a final, beleza? Aqui tem não o link, tem o nick do perfil dele. Me siga, clicou aqui, vai lá pro perfil dele. E é isso, para mais conteúdos intestinais sobre saúde, informativos sobre saúde digestiva e intestinal, me siga. Aí o reforço da promessa, beleza? Que foi o que ele tinha acabado de falar. Se você quiser a solução aqui, me siga, beleza? E ele reforça a promessa. Quer mais quer a solução para tal coisa, me siga. Sempre importante estar refrisando aí para as pessoas, porque a gente vai comunicando uma penga de coisa, a pessoa muitas vezes ela se perde a respeito de qual que é o cerne daquela conversa. E aqui ele reforça, sempre importante reforçar isso. Em anúncio, em página, seja lá onde for. Beleza? Se gostou desse vídeo, se tiver mais sugestão do que eu posso trazer pra cá, de quem que eu posso analisar, é super bem-vindo. Comenta aqui nesse vídeo, traz tua sugestão, beleza? Vou adorar escutar. Se curtiu esse vídeo, curte aí, claro. Se inscreve no canal, fica aí comigo para mais melhores vídeos. E eu deixei pro final, eu vou aperfeiçoar isso, eu tenho que trazer por mim, mas eu acabo esquecendo porque eu vou me envolvendo com conteúdo. Mas tu tá buscando soluções pros teus anúncios, para que alguém te consiga criar justamente para ti a quantidade que tu precisa, no volume que tu precisa, com constância, numa entrega absurdamente rápida, anúncios impecáveis que convertem acima da média, sem gravar um único criativo, eu sugiro que tu entre aqui no meu perfil ou aqui embaixo e conheça os Flash Ads. Valeu? É isso. Tchau, tchau.